Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde. A dengue é uma enfermidade causada pelo vírus da dengue 1 arbovírus do gênero Flavivírus, que inclui 4 tipos imunológicos, dengue 1, 2, 3 e 4, que a gente vê na mídia sempre sendo comentado. A doença é endêmica no Brasil. Essa enfermidade é caracterizada por dores de cabeça, febre, cansaço e dores pelo corpo inteiro. Já foi conhecida inclusive como a febre de quebra-ossos. Espaço Aberto para a Saúde de hoje, o tema é dengue. O mosquito vetor da dengue é o Aedes aegypti. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o alto poder de adaptação e multiplicação desse inseto no ambiente não faz deste um inimigo invencível. Em 1955, segundo a OMS, ele chegou a ser considerado erradicado totalmente e eliminado no Brasil, e na América do Sul e parte da América Central, de acordo com essa declaração. Para discutir esse tema de hoje, dengue, nós temos aqui 2 especialistas, a professora doutora Sônia Mares Oliveira Zagni, que é doutora em clínica médica, professora do Departamento de Medicina Clínica da UF, e o médico veterinário Zamir Martins, que ele é chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses do município de Niterói, especialista em vigilância sanitária pela Fiocruz e também em controle de vetores pelo Instituto de Medicina Tropical de Cuba. Sejam bem-vindos, agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa. Eu acho que é um programa especial para a gente conseguir reunir assim, pessoas de gabarito relacionado à dengue aqui no nosso município. E eu tenho aqui algumas perguntas iniciais para a gente começar a discutir. Assim, Zamir, hoje, de que forma a gente observa na mídia assim, um esforço muito grande do Estado do combate à dengue, né? Temos as campanhas, né? Todo mundo, inclusive com palavras fortes como guerra contra o mosquito, campanhas com um exército nas ruas e ações educativas. Como o senhor vê isso? Acha que realmente tem que ter esse caráter assim de guerra, de combate? Olha, nós temos que pensar num vetor como o Aedes aegypti e nas características dele e no ambiente que nós vivemos. Nós vivemos num país tropical em que todas as condições são amplamente favoráveis a esse vetor, porque nós temos uma oferta de água muito grande, temos uma temperatura ótima para ele e as condições ambientais favorecem também na questão de infraestrutura e saneamento. No tempo moderno, hoje, nós temos uma grande oferta de materiais que são espalhados no nosso meio ambiente, descartáveis e tudo mais. Nós temos uma carência habitacional num grande número da nossa população e que, devido às precariedades das construções, criam também condições para a proliferação desse vetor. Nós temos um problema, como eu falei, de saneamento, que é a oferta d'água precária ou de forma intermitente, o que força as pessoas a terem que colecionar, juntar água em suas casas, o que todo esse conjunto cria um ambiente muito favorável ao mosquito. Para o enfrentamento, você tem que trabalhar com diversos componentes. Não um componente só vai ser capaz de dar resposta. Não vai ser só com ação de combate ao vetor que nós vamos ter nenhum tipo de sucesso. Daí é um conjunto de ações. Daí essa ideia de guerra, né? Um combate. A ideia de guerra, né? de combate, é só uma vertente que tem que ser. Porque você tem que ter realmente a mobilização popular para que cada um tenha a educação, se aproprie do conhecimento para evitar nas suas casas, nos seus locais de trabalho, ambientes ou condições que possam permitir a proliferação do mosquito. Mas nós temos que fazer outros enfrentamentos, que também, senão você fica só com combate, você fica com a orientação ao morador, mas todas as outras condições
você não enfrenta, se a gente não enfrentar a questão principalmente do abastecimento da água regular, para fazer com que as pessoas não precisem ficar colecionando água, se a gente não fizer isso, a gente, na verdade, fica de uma certa forma transferindo para a população a responsabilidade de fazer esse controle. Quer dizer, então, são diversos os componentes. Só enfrentando essa questão como um todo é que a gente pode chegar a uma situação de controle do vetor. Falar hoje em erradicação, tendo em vista as condições, a capacidade de adaptação desse mosquito, tendo em vista as condições climáticas, ambientais nossas, falar em erradicação é quase que impossível nos tempos de hoje. Com certeza, ainda mais oferta de sangue, né? Que tem. Professora Sônia, quais são os sinais clínicos da dengue? Né? Ela pode ser confundida com outras doenças virais? Pode. A dengue, ela, em termos de quadro clínico, ela é muito inespecífica. Na realidade, é um quadro que o paciente tem uma febre que dura de 1 a 7 dias, que pode ser muito alta ou ser mediana, 38, 38,5, associado geralmente a febre, dor de cabeça, né? Dor nos fundos dos olhos, muita mialgia, que é dor nos músculos, artralgia, que são aquelas fisgadinhas nas articulações, né? Então, você tem esse quadro clínico. Mas é muito importante que você faça o vínculo epidemiológico, né? Junto a isso, você deve ter o vetor e o vírus circulando. Se você levar em consideração que no ano de 2011 o Brasil teve quase 1 milhão de casos de dengue, disparadamente a virose que mais circulou foi o vírus dengue. Então você tem que ter conhecimento disso, da situação epidemiológica do lugar onde você trabalha, e através desse vínculo epidemiológico você vai hierarquizar vários diagnósticos, né? Sempre a gente trabalha com a questão da hierarquia dos diagnósticos, e nisso dengue sobressai. Ele passa a ser o primeiro fator diagnóstico, tendo em vista a situação epidemiológica que a gente vive aqui no Brasil. Que vem como o nosso especialista aqui, o Jamil, coloca, né? Que tem um conjunto de fatores aí na investigação clínica da senhora, no histórico e na anamnese, vai acabar identificando algum fator relacionado à dengue. Isso. Mas, de acordo com especialistas, né? O Brasil oferece ao inseto condições ideais, né? Como o próprio Jamil já falou, como médico veterinário aqui responsável em Niterói pela vigilância. Poderia comentar um pouco sobre os hábitos, Jamil, desse inseto? A gente teria como atrapalhar a vida desse inseto? Veja bem, o Aedes aegypti, ele se reproduz como qualquer outro mosquito. Ele precisa da água para um criadouro dele, é um recipiente ou uma coleção de água. Então, o Aedes aegypti tem uma característica, ele não põe o ovo diretamente na água. Isso é ele põe na parede 1,5 centímetros acima. Próximo à linha da água. E aquele ovo tem uma capacidade de persistir, resistir, mesmo que você retire a água daquele recipiente, ele está ali até próximo de 400 dias. Nossa. E aí depois, esse recipiente, você recoloca a água, dali eclode aquele ovo e você tem todo o ciclo do mosquito de novo. Então nós temos que, para atrapalhar esse mosquito, primeiro evitar a oferta de recipiente contando água para ele reproduzir. Então, é a questão de recipiente d'água para o uso das famílias, das empresas, as caixas d'água devem ser vedadas para o acesso do mosquito. A questão da limpeza urbana nas cidades é fundamental, porque você tem hoje, como eu já disse, a oferta de descartáveis, microcriadouros, que as pessoas jogam às vezes um copinho plástico, uma tampa de uma garrafa, e aquela quantidade de água de uma tampa de garrafa é suficiente para ali produzir alguns mosquitos. Agora, essa é a estratégia, ou seja, fundamental. Hoje mesmo nós estamos trabalhando em Niterói, quer dizer, esse conceito de cada um
zelar na sua área, por exemplo. Você tem as brigadas de incêndio nas empresas. E nós estamos fomentando aqui que as empresas tenham as brigadas anti-dengue. Porque não pode as pessoas ficarem esperando que o agente da área da saúde é que vá ter que ir a um local e dar conta de um criadouro que esteja na sua casa, que esteja dentro da tua empresa. E também se fala muito do Aedes aegypti, ou do dengue, e aí a doutora Sônia vai poder falar melhor do que eu, e sempre a referência é a moradia da pessoa, né? Quando a gente sabe que as pessoas passam quase que o dia todo no local de trabalho. E o Aedes aegypti é um mosquito de hábito diurno, principalmente. Geralmente, ele pode vir fazer o repasse sanguíneo em outros horários, se a coisa começa a apertar e não consegue, dentro daquele horário comum dele, se alimentar. Mas ele é de hábito diurno. Então, no local de trabalho, é fundamental essa vigília com relação aos focos de mosquito, de ali que as pessoas permanecem o maior tempo do seu dia. A professora Sônia vai colocar alguma coisa. Dentro do que Zamir falou, por isso que não é suficiente você derramar a água, porque esse ovo ele vai ficar preso na borda. Por isso a orientação da vigilância de você passar uma escova, um bombril, alguma coisa, para tirar essa questão do ovo que está ali, porque senão você entornou, um dia chove ou baixa a vigilância, você deixa juntar água de novo, aquilo ali vai virar um criador dentro da sua casa de novo. Então, isso é muito importante, pessoal de casa que está ouvindo a gente, fazer uma ressalva rápida aqui, né, porque a gente está com o tempo apertado, mas que não é só o suficiente, isso a gente não vê na mídia comum, que tem que lavar os invólucros ou recipientes abandonados, eles têm que ser lavados, como a professora coloca, com um bombril ou com uma esponja para poder eliminar. Mas, professora... Só te falar outra coisa importante também, que é a questão da caixa d'água. Não basta vedar a caixa d'água com a tampa principal. Geralmente a caixa d'água tem aquele respiradorzinho, né, Zamir? Chama-se ladrão. Ladrão. Aquilo ali é uma avenida para o mosquito. Aquilo também tem que ser vedado. Ou através de uma tela, alguma coisa que permita sair água, mas não deixa entrar o mosquito. Então, assim, tem muito detalhe que a gente na mídia nem sempre consegue colocar. Nada, mas eu conheço a luta de vocês, muito grande, há muito tempo. É pena que o programa é pequeno, né? Não tem muito espaço, porque assim, teve toda uma mudança de legislação onde Niterói foi pioneira para poder dar conta dessas coisas. Antigamente, sequer se comprava tampa de caixa d'água separada da caixa d'água. Né? Então, foram mudanças que foram correndo ao longo do tempo. Sônia, aproveitando, há estudos nos Estados Unidos para desenvolvimento de uma vacina, porque começou a incomodar por causa daquela faixa territorial México, Flórida ali, né? Teoricamente a gente não fala mais assim, mas terceiro mundo com primeiro. Em sua opinião, por que ainda não houve investimento maior para a vacina no Brasil? Olha, eu discordo que não há investimento. Há sim. O que acontece é que você não tem que fazer vacina para um vírus, você tem que fazer para 4. Então, você tem que fazer, porque quando eu tenho dengue uma vez, eu tenho uma chance pequena de complicar. Quando eu tenho dengue 2 vezes, eu vou aumentando a chance. Então, uma vacina ela tem que proteger contra os 4 vírus ao mesmo tempo, porque senão aumenta a chance de você pegar outro vírus e você ter forma mais grave. Então, o problema é a complexidade. Todo vírus de RNA é um vírus difícil. Tá? E segundo, você não tem que fazer uma vacina, é uma vacina com 4 componentes. Porque essa pergunta veio à tona pelo seguinte, a gente sabe que o vírus da polio, né, ele talvez seja diferente então, porque numa gotinha, né, como era, agora vai mudar, mas vacinava contra 3 tipos de vírus. Então, assim, se houvesse um investimento... Não, olha só, dinheiro para dengue não falta. Não falta no Brasil, não falta no exterior, tá bom? Dengue tem interesse militar. Se você levar em consideração de que aquela área, por exemplo, de Camboja, aquela área de conflito, né, que volta e meia alguns países intervêm, né, aquela é área de dengue. Então, assim, nunca faltou dinheiro para pesquisa de dengue. É porque o desenvolvimento é muito complexo mesmo. E já tem vacinas hoje que estão em estágio já de teste, mas elas ainda não se mostraram
seguro o suficiente, com a quantidade de anticorpos necessários e para um tempo que precise. E tem que ser barata, porque não adianta você criar uma vacina cara onde você tem que imunizar toda uma população. E aí eu vou perguntar para o Zamir, né, que é uma pergunta interessante, que sempre quando tem uma epidemia, São Gonçalo e Rio são mais atingidos e Niterói tem sempre números menores de casos, né, incidência menor. Na sua opinião, aqui no nosso município de Niterói, isso está atribuído a quê? É o índice de desenvolvimento humano, grau de escolaridade, renda superior? Por que o senhor acha? Eu falei, é uma questão, é um conjunto. Primeiro, porque você tem uma condição, Niterói, uma condição urbana bem melhor do que... Mais estruturada. Mais estruturado. E aí é fundamental, num caso de um vetor como esse, Niterói tem um trabalho de combate ao vetor historicamente muito bom, inclusive já serviu de referência em diversos dos trabalhos do Ministério da Saúde. Nós temos as equipes, os agentes todos setorizados, quer dizer, em cada área do município de Niterói nós temos um agente responsável e que foi um modelo que a gente sempre lutou e que o Ministério depois adotou como uma referência, né, essa linha de trabalhar com agente setorizado. Quer dizer, a gente tem uma história de um trabalho bom. Agora, é um conjunto. A população também participa mais ativamente. Isso. Agora, apesar disso tudo, é bom sempre a gente aproveitar um programa desse, porque aí para vocês da área de comunicação. Agora eu saio de entrevistado para fazer uma indagação, uma provocação. Por quê? Que desde 86 a gente lida com essa questão do dengue. Diversas foram as campanhas de orientação e diversos problemas graves tivemos de epidemias que sucederam, mas a gente ainda encontra uma grande quantidade de pessoas que parece que não conseguem absorver essas mensagens. E você encontra focos em lugares bem visíveis. E aí é um comportamento que você pode falar em pessoas lá nas comunidades mais carentes, não. Em todas as camadas sociais. Então não é uma provocação para o pessoal da área de comunicação. Porque nós precisamos, talvez, ter competência para poder sensibilizar uma faixa da população com relação a essa preocupação de prevenir o vetor. Então, a gente vai agora para o quadro de perguntas por e-mail. Nós recebemos perguntas por e-mail, espaçoabertosaude@gmail.com. Mande sua sugestão de tema e perguntas. Uma pergunta, né, da Lila Aguiar, ela é estudante, e aí ela quer saber o seguinte: caso eu esteja com algum sintoma da dengue, dor abdominal contínua, vômito persistente, pulso rápido e fino, devo procurar qual atendimento? Emergencial ou ambulatorial? Lila, eu espero que você não tenha isso, porque isso aí não é fase inicial de dengue, não. Isso aí já é forma muito grave. Na realidade, dengue é uma doença que ela se define por detalhes muito pequenos. Então, desde o início, você tem que estar sob acompanhamento médico. E o lugar ideal de acompanhamento é o posto de saúde, a saúde da família. É a atenção básica, é a porta de entrada. Numa situação dessa de referência, você tem que estar dentro de um centro de hidratação. Mas isso não é o quadro inicial da doença. Essa é uma forma grave de apresentação da doença. Temos uma segunda pergunta aqui da Bruna Costa. Ela é acadêmica de cinema e audiovisual. Ela quer saber como os sintomas da dengue comum evoluem para a dengue hemorrágica. Na dependência da sua imunologia, o que faz com que você tenha uma forma branda ou uma forma grave é a sua resposta imunológica. Independente de ter tido dengue ou não. É a resposta que você dá. Então, depende da sua genética, da sua família. A gente brinca que tem dengue grave quem pode, não é quem quer, porque depende de fatores genéticos. Tá? É isso que vai determinar que uma pessoa faça uma forma branda e outra faça uma forma tão grave a ponto dele quase morrer. Uma outra pergunta de Fernanda Cruz, estagiária. Quais são os tipos de dengue? Como surgem os novos tipos?
Até hoje a gente tem 4 sorotipos, tá? Só que cada sorotipo desses, ele é dividido em outras partes. Então, eu tenho, digamos, o dengue 1, eu tenho 5 subtipos. Nossa. Tá? Isso e, também assim, a mídia não coloca. É importante a gente... Porque do ponto de vista clínico, não tem muito valor, porque dá sempre o mesmo quadro clínico. E até hoje a gente só tem esses 4 tipos. Eles não estão mudando. Quem muda muito é o vírus da influenza, da gripe. O vírus da dengue, ele é bastante estável. No Mato Grosso, por exemplo, tem informações de que lá só circulam 3 tipos. No Brasil inteiro só é o único lugar que só está com sorotipo 1, 2 e 3. O resto do país tem até o 4. Não, nós já temos o 4 em Niterói há algum tempo, desde o ano passado. Eu digo assim, nesse estado que eu citei lá... Ah, Mato Grosso? Mato Grosso, está com 3 sorotipos. É o único estado que tem 3 sorotipos circulantes. São no jornal. Não, olha só, hoje aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem circulando o tipo dengue 1, o 2 e o 4. Aqui no estado do Rio de Janeiro hoje. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte, que o 1, 2 e 3 só tem nesse estado, no Mato Grosso. Lá não tem o 4 ainda. Não, o 4 está chegando. O 4 está começando a dispersar. Então, ele está começando. Está começando. Ele mas chegou por que recentemente. Chegou por aqui, né? Chegou por aqui? Não, não chegou por aqui. Chegou pelo norte. Porque ele já circulava há alguns anos na Venezuela. Então, ele chegou pela fronteira com a Venezuela. Aí, de lá, rapidamente veio para cá, já foi para a Bahia, talvez no Ceará. Aí, ele vai passando. Quer dizer, na realidade, se você estudar dengue, ele segue a rota do comércio. Né? Tanto você tem dengue sempre primeiro nos grandes polos, depois dali você vai pegando as cidades acessórias. Você pegar aqui no Rio de Janeiro, você tem primeiro no Rio, Niterói, a região metropolitana. Depois você pega Campos, Itaperuna, de Campos, Itaperuna, que vai pegar aquelas cidades em volta. Entendeu? Então, dengue tem muito essa coisa também de seguir a rota de comércio, de deslocamento de pessoas. Uma pergunta para o nosso veterinário aqui, nosso querido veterinário convidado. Essa pergunta eu achei bem interessante. Ele é técnico administrativo aqui da UF, Luiz Maciel, ele pergunta: os filhotes dos mosquitos, né, da mãe que sugaram o sangue, né, e está com sangue de alguém com dengue, eles nascem infectados e podem passar a dengue para os filhotinhos? A forma mais comum seria uma geralmente ocorre o inseto se contaminar consumindo um sangue com vírus. Mas há estudos que já comprovaram a transmissão transovariana, ou seja, a fêmea já coloca um ovo infectado. Mas o mais comum, geralmente, ainda o que a gente tem na literatura e verificado em campo, em pesquisa com o mosquito em campo, é de ele contrair, ele adquirir a virose se alimentando de sangue de pessoas com vírus. E ele vem atraído justamente pelo gás carbônico, né, e pelo calor da pele. Né? Como os mosquitos da forma geral, né? São os fatores que atraem ele para identificar. Mas é verdade que a luminosidade, ele não gosta, por exemplo, de cor clara, assim, porque é um mosquito de hábito noturno? Não, mas no caso do Aedes aegypti, ele é de hábito diurno. Tá, porque eles sempre colocam assim nas campanhas contra a dengue, falando que esses mosquitos, eles picam geralmente no início da manhã e final da tarde. Isso, no início da manhã e final da tarde. E aí é a questão da proteção do ser. Quer dizer, ele aí vai se abrigar, geralmente, em cantos, ele vai se abrigar em lugares mais escuros, quer dizer, é todo um conjunto de comportamento, né, que aí você precisa que é uma espécie de proteção da espécie, que ele não fica voando à toa, ele voa em busca do alimento. A partir do momento que ele faz a repasse sanguíneo, se recolhe, vai para um canto, escondidinho. Por isso que o melhor criador, o Aedes aegypti, é um recipiente d'água que esteja num canto, num lugar quentinho, escuro, e de preferência escuro. O instinto de defesa é o que faz dele essa força de sobrevivência que ele tem na natureza. Professora Sônia, tem uma pergunta aqui do Francisco Costa, ele é autônomo. Posso tomar algum remédio se eu desconfiar que estou com dengue? Não. A orientação é que você procure uma unidade de saúde, né?
pública ou privada, mas que você for à unidade de saúde. Porque existem alguns remédios que você não deve tomar quando você está com dengue. Por exemplo, classicamente os derivados ativos salicílicos, a aspirina. Isso, popularmente, isso. né? E aí AS, aspirina, Doril. Você pode pegar um remédio desse que você está acostumado a tomar para gripe e ter esse componente. Por isso que até fiz aquela pergunta, né? Porque algumas pessoas confundem por ter aspecto viral, porque as doenças virais têm algumas características, sintomas em comum e acabam tomando medicamento. Então, sempre procure posto de saúde, unidade próxima, um médico. E a orientação é procurar precocemente. Diferente de outra doença, você fica procurando, esperando 2, 3 dias. A gente brinca o seguinte: quando você tem virose ou quando você tem gripe, resfriado, o problema é seu. Eu faço o diagnóstico e digo para você, olha, você está com uma virose, que é uma virose respiratória, você vai para casa e se cuida, eu faço orientação. Né? Quando você tem dengue, não. Eu quero fazer gestão de caso. Então, o problema não é seu, o problema é nosso. Eu preciso proteger você. Eu preciso fazer com que você retorne várias vezes ao serviço, porque eu tenho que garantir que a sua evolução vai ser benigna, ou se ela não for benigna, eu tenho que estar o tempo todo tentando reconduzir você para essa situação, tirando você dessa situação de gravidade. E isso tem que ser feito ao longo de várias visitas, vários dias. Então, você com dengue, provavelmente você nunca vai ao médico tantas vezes. Você vai no primeiro dia que você se sentir mal, você vai. Aí no segundo você volta. No quarto você volta. Você vai ter 4 a 5 consultas durante esse tempo, tá? Isso é importante que a professora Sônia diz, porque como ela mesma colocou, a pessoa com dengue, ela pode ter, independente do sorotipo, ela evoluir para uma dengue muito pior. Gente, tem uma coisa muito importante. Dengue é uma doença que quebra paradigmas. O que a população está acostumada? O que é grave? Doença, febre muito alta, o paciente que está pálido, né? Dengue, o paciente morre de dengue, ele morre sem febre, vermelhinho porque ele hemoconcentra, e ele é um paciente quieto, ele quer morrer, ele quer ficar quieto porque ele não aguenta de tanto desconforto, tanta dor. Então você deixa ele no canto, ele quer que esqueçam dele, e você esquecendo dele, ele morre sem assistência, porque não é o paciente que faça escândalo. E assim, como é que você explica isso para a mãe? O que a mãe faz? Geralmente, ela está com a pessoa está com febre, está passando mal, ela fica em casa, né? Aí, quando o menino melhora, no primeiro dia que ele fica sem febre, ela pede para alguém, ou para um filho mais velho, para uma empregada, ou para a avó tomar conta e sai para trabalhar. E esse dia pode ser o dia de maior risco dessa criança, pode ser o dia que ela vai morrer. Entendeu? Então, a gente tem que transmitir também essa mudança de paradigma que existe na dengue. Zamir, em 1 minuto, o que você considera um grande desafio de combate à dengue no nosso país hoje? Sucintamente, para a gente fechar o programa. O grande desafio, além de todo o esforço, nós já falamos dos diversos componentes, é realmente sensibilizar as pessoas para que tenham a noção exata da gravidade dessa doença e a clareza de que ela só ocorre porque tem um vetor que faz a sua transmissão e que com esforço, pelo menos, nós podemos minimizar a infestação dele e, portanto, reduzir o tamanho dessas epidemias ou o tamanho da transmissão da dengue. Professora Sônia, por favor. O nosso grande desafio é reduzir a mortalidade. O país, esse ano, fechou uma mortalidade entre 4% e 6% das formas graves, quando o esperado é menos de 1%. Então, nosso grande desafio é treinar todo mundo da saúde, seja técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, para trabalhar todo dentro do protocolo, que com isso você é capaz de jogar essa mortalidade de 6% para 1%, para menos de 1%. Esse é o nosso grande desafio hoje. E a gente viu também, como a gente começou falando dessa declaração do OMS, mas hoje nós temos condições ambientais, como o Zamir coloca e a professora Sônia coloca, que favorecem muito mais ao mosquito do que na década de 50. Então a gente está numa outra situação, numa outra vertente, um novo mundo, novo milênio. Então, assim, eu agradeço aqui a presença da professora doutora Sônia, que ela é especialista, é clínica, e também do nosso super especialista que veio de Cuba. Também, eu sei, mas aí estou brincando, né? Da UF. Formado na UF, mas aqui fez especialização em Cuba, que trouxe para a gente conhecimentos lá do Instituto de Medicina Tropical. Eu agradeço a presença de vocês, e foi muito bom o nosso papo. E agradeço a vocês também, nossos telespectadores,
e espero que tenham gostado do nosso programa. Até o nosso próximo Espaço Aberto para a Saúde.